Bom dia, igreja. Não. A tecnologia é boa, né? Mas também é ruim. Tô no on. Alô? Bom dia, mano. Acordou todo mundo. Amém. Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente precisa experimentar a graça e a paz de Deus. Mas ela só vem na medida que nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Quero dar bom dia também. O pessoal está vendo em casa agora? Sim. Que maravilha. Quero dar bom dia a todos também. Obrigado, pastor Ronaldo, pelas palavras tão amáveis, tão carinhosas. Eu me sinto em casa, gosto de estar aqui, sinto-me honrado, né? Essa igreja é a minha igreja, faço parte dela. Amém? Então, fui gratificado por Deus nesse convite para falarmos acerca do fruto do Espírito Santo, né? É algo que precisa estar acontecendo nos nossos corações, nas nossas vidas. Antes de entrar nos dois assuntos que me foi abordado, eu quero fazer apenas uma pequena introdução. Se você estiver com a tua Bíblia, você puder abrir em Gálatas capítulo 5, o 16 e o 17, que diz isto: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu tenho a minha tradução da Bíblia é a Trinitariana, revista e atualizada, mas eu creio que a maioria das Bíblias, você vai notar que essa palavra espírito está em letra maiúscula, ok? Na tua Bíblia, pode examinar. Quantos aqui tem espírito com letra maiúscula? Tem, a maioria, né? A minha também. Mas eu quero dizer que esse espírito aqui, embora esteja no maiúsculo, não está se referindo ao Espírito Santo. Está se referindo, sim, ao homem, ao ser humano recriado, nascido de novo. É esse que recebeu agora tudo aquilo que Deus recebeu nele, a nova criação. Nós somos a nossa nova criação, nós voltamos para a origem, tá? Daquilo que nós perdemos pelo pecado adâmico. Então nós, ao confessarmos Jesus, ao crermos em Jesus, nós recebemos esse fruto do Espírito nas nossas vidas. É uma obra do Espírito Santo. Eu nem chamaria, eu prefiro mais fruto do Espírito do que obra, porque obra normalmente remete às coisas naturais, humanas, embora o Espírito Santo esteja fazendo uma obra espiritual em nós. Amém? Eu quero só mencionar que há 3 tipos de pessoas na terra. O homem natural, aquele que ainda não recebeu a Cristo. Em 1 Coríntios 2,14 fala acerca disso. Vamos ler. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E eu pergunto, por que ele não compreende? Porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, aquele que nasceu em Adão e ainda não teve uma experiência com Jesus, não recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não creu nele, ou seja, não vive uma vida com Jesus. Então ele está morto espiritualmente. O homem natural está morto espiritualmente, afastado de Deus, condenado. Há uma condenação sobre ele pelo fato dele não receber a Jesus ou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
E aí nós vamos para o segundo tipo de pessoa, o homem espiritual. Aquele que recebeu a Cristo e que tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Quantos são esses aqui nessa manhã? Ou aqueles que estão em casa? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Este é o homem espiritual que vive em consonância com os princípios e valores do reino de Deus. Então esse é o homem espiritual, que anda em comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a sua palavra, comunhão com a igreja, num relacionamento maravilhoso com o corpo de Cristo. Hoje na terra, o povo de Deus se chama igreja. Eu oro todos os dias pelo povo de Deus na terra, o povo que toma o seu nome, que é a igreja dos salvos, dos redimidos, dos lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o povo de Deus, que está aguardando a volta de Jesus. Aí se nós olharmos, claro, para o povo de Israel, nós vamos ver também que eles têm uma aliança com Deus, e Deus, ele considera essa aliança. Eles vão reconhecer Jesus como Messias. Lá no finalzinho, vamos dizer, na bacia das almas, eles vão reconhecer quando se virem totalmente sitiados, não há escape para a direita e para a esquerda, para os lados, as nações vão convergir contra Israel. Então eles vão ter uma única saída: olhar para cima e reconhecer Jesus vindo entre as nuvens como Messias de Deus. E aí eles vão fazer parte do povo de Deus, que é a sua igreja, o corpo de Cristo. Amém? E existe um terceiro tipo de homem, que é o homem carnal. Aquele que já recebeu a Cristo, mas vive em derrota porque confia nos seus próprios esforços para viver a vida cristã. Por isso que o apóstolo Paulo, ele se dirigindo a essa igreja da Galácia, era uma igreja com problemas, eles tinham dissensões, as pessoas que haviam se convertido, eles queriam voltar ao judaísmo, às práticas judaicas, e houve dissensão entre eles, ou seja, era uma igreja carnal. Por isso que o apóstolo Paulo escreve agora acerca do homem espiritual, fruto do Espírito, na vida do homem espiritual, né? E eu vou discorrer agora, fruto do Espírito. Fruto, no grego, é karpos. A palavra fruto é usada acerca de o fruto das árvores, campos, a terra, que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. O organismo morto não produz fruto. Por isso que a Bíblia lá em Romanos diz que nós temos que andar em novidade de vida. Nós temos a vida ressurreta de Jesus agora habitando em nós pelo seu Espírito. Então, através dessa vida ressurreta de Jesus, que é o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos produzir fruto. Amém? É inerente a uma energia viva que está dentro de nós agora. O fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós mediante um novo nascimento. Amém? Então, quando a gente nasce de novo, tudo aquilo que é de Deus vem entrando dentro de nós, habitar em nós, fazer a mudança necessária que nós precisamos. Porque nós nascemos com a natureza caída e tudo de ruim se estabeleceu ali nessa natureza. E agora, em Cristo Jesus, quando entra o Espírito Santo para habitar em nós, amém? Há mudanças, o caráter de Deus, quando ele é implantado, nós passamos a viver de acordo com esse caráter de Deus. Se não estamos vivendo assim, algo está errado, precisa haver uma mudança
radical. Eu entendo que isso é um processo. Demora anos, é verdade, para alguns anos, para outros talvez um pouquinho mais rápido. Uma vez enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, temos como consequência em nossa vida diária a produção de frutos segundo a espécie da árvore da qual somos ramos, manifestando visivelmente a essência que está em nós por causa da presença de Deus. Eu quero ler Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. A essência de tudo, na realidade, o fruto é o amor. Depois ele tem mais 8 manifestações desse amor. Mas a essência do fruto é o amor. Por que é o amor? Porque Deus é amor. Tudo que gira em torno de Deus é amor. Amém? O 23, então, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Na minha tradução diz fé. Em outras traduções vai falar fidelidade. E eu vou falar sobre fidelidade, porque está implícito na fé, né? A fidelidade que por fé nós temos em Deus. Mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Então, quando Estevão estava para ser sacrificado, apedrejado, ele falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui é um local de reunião. Não vou dizer que não é santificado, mas não é a habitação de Deus. A habitação de Deus somos nós. Amém? A partir do momento que Ele entra no nosso coração, no nosso espírito, nos tornamos a habitação de Deus. Na velha aliança, eles tinham uma conotação do tabernáculo, da arca da aliança. Eram objetos visíveis que eles precisavam. Por isso que hoje, algumas religiões, elas precisam se fixar em algo visível, né? Locais de romaria, imagens, essa coisa toda. Isso tudo, na realidade, é obra humana. Mas para Deus hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Isso faz toda a diferença para nós vivermos nesse mundo. E se não for dessa maneira, nós não vamos conseguir ter uma vida vitoriosa. Amém? Efésios 5, 8 e 9. Efésios 5, 8 e 9. Diz o seguinte: porque no outro tempo éreis trevas. Olha o que nós éramos, trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então esse fruto do Espírito é para ser expressado na nossa vida diária, nesse mundo enquanto vivemos. Talvez isso demore um tempo, porque há uma guerra sendo travada. Como eu falei lá no início, o Espírito Santo não vai estar guerreando contra a nossa carne. Não é o Espírito Santo. É o nosso espírito recriado, nascido de novo, que trava agora uma luta contra as obras da carne. Por isso que fala de obras, é algo humano. O fruto é algo espiritual. Então o Espírito Santo, ele nos mudando, nos transformando, nós passamos a ter o que? A natureza divina em nós, dentro de nós. Amém? O 9 diz o seguinte: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo. Vou repetir. O fruto do Espírito é a evidência visível, é uma manifestação visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo. Somente o crente nascido de novo, ele pode expressar o fruto do Espírito. Amém? Não há outra maneira. Por mais que as pessoas possam dizer: eu sou bonzinho,
Eu não roubo, não roubo, não mato, não tenho vício, não sei o quê. Não adianta. Isso são questões simplesmente da natureza humana. Tem algumas pessoas que têm, né? Tem até pessoas que não são cristãs, que têm até maior testemunho do que pessoas dentro das igrejas. É uma realidade, infelizmente. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Então, estávamos mortos espiritualmente. Efésios 2, 1 e 3. Eu vou ler esse texto. Qual era a nossa condição antes de nós termos uma experiência com Jesus? Ele vos deu vida. Estávamos mortos. Ele nos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Ou seja, todos que nascem da mulher, nascem com essa natureza pecaminosa caída, que precisa ser mudada, transformada, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, uma questão de natureza. A natureza originária do pecado adâmico gerou tudo isso em nossas vidas, na vida de todas as pessoas. Nós não precisamos de uma religião para haver mudança nas nossas vidas. Nós precisamos de Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor das nossas vidas, o único que pode transformar essa natureza pecaminosa, caída, fracassada, derrotada. É só Jesus, não há outra maneira. Atos 4,12 diz, né? Em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum outro nome debaixo dos céus foi dado pelo qual nós somos salvos. É só Jesus. Salvação só em Jesus. Fomos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8. Porque pela graça sois, é graça. Nós não precisamos pagar preço nenhum, já foi pago. Todo o preço da nossa redenção. Eu costumo dizer, e às vezes eu compreendo que há interpretações diferentes. Toda a humanidade já está salva. Todos os homens já estão salvos. Já estão. Mas como isso? Jesus morreu por quem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que é isso, pastor? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura, mas no original é criação. Nós voltamos à nova criação, à origem de todas as coisas, e vai finalizar dessa maneira. O mundo vai finalizar com a nova criação habitando aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz que haverá novos céus. Por que novos céus? Os céus também foram corrompidos pela rebelião de Lúcifer, de Satanás. Vai passar pelo fogo. O fogo que é o agente purificador de Deus para a aniquilação de toda a iniquidade. A terra vai passar por isso. Mas e daí? Por que todos estão salvos? Por que eles não estão? Só falta uma coisa. A igreja precisa comunicar Cristo pela obra do Espírito Santo às pessoas, para elas reconhecerem Jesus, de algo que já está feito, já está consumado. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele bradou: está consumado. A obra foi completa, foi plena. Amém? Temos que crer. Então essas pessoas precisam apenas reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio na doutrina da predestinação. Eu creio, todos estão predestinados para serem salvos. Mas Efésios, o capítulo 1 diz: mas isso é para os que creem.
Então, se você ainda não tem uma experiência real, genuína com Jesus, você precisa crer em Jesus. É a única condição para sermos salvos e obtermos a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem alguns que vão, infelizmente, viver, não digo viver, ou morrer a morte eterna. Mas o objetivo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Então fomos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E agora somos novas criaturas em Cristo, ou uma nova criação. Já falei, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso precisa estar acontecendo na nossa vida. Por isso que Paulo fala acerca da manifestação do fruto do Espírito em nós. 1 Pedro 1,4, aqui que eu gosto muito desse texto. Ele vem vindo ali do 3, do 2, mas no 4 ele diz: pelas quais nos têm sido dadas ou doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, essas promessas de salvação, de novo nascimento, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Por isso que o fruto do Espírito é o fruto do Espírito Santo, agindo agora no nosso espírito recriado. É a natureza divina agindo dentro de nós. Então veja bem, amado irmão, amada irmã, para que por elas, essas promessas, as grandes promessas que Deus fez antes da criação do mundo. Efésios diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1,4. Fomos escolhidos antes de haver mundo. Claro, Deus já sabia que isso tudo ia acontecer. Se a gente olhar para a terra hoje, a gente vê a terra como um caos. É ou não é? Mas Deus quis fazer a terra. Ele não fez dessa maneira. Claro que o pecado tornou a terra em maldição. A terra foi amaldiçoada. E às vezes a gente pergunta: puxa, mas se eu faço parte da nova criação, eu tenho a natureza divina habitando, por que eu sofro tanto? Por que eu padeço? Eu estava contando esses dias, eu tive 12 enfermidades, e ainda residem algumas em mim, mas já estou curado em nome de Jesus. O 12 me acompanha, eu sou de uma geração de 12 irmãos, e uma série de aspectos no 12. 12 é o número da bênção de Deus. Mas aí a gente pergunta: puxa, se eu faço parte da nova criação, por que essas coisas estão acontecendo comigo? A humanidade está desse jeito. Claro, a humanidade sem Jesus, porque nós andamos agora em novidade de vida. Amém? O nosso olhar é um olhar espiritual, é acima das circunstâncias. A Bíblia diz que Jesus nos ressuscitou, Deus nos ressuscitou em Cristo e nos colocou aonde? Nas regiões celestiais. Regiões celestiais é acima deste mundo, acima dos problemas, acima das dificuldades. Amém, queridos? Mas por que então nós? Sempre existe um porquê, né? Não para quê. Eu acho que é melhor você começar a falar para quê. Todas as coisas cooperam. Não é por quê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando tiver qualquer dificuldade na tua vida, para quê, Senhor? Qual é o teu propósito? Qual é o teu projeto para a minha vida? Sabe o que acontece? Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos libertos da condenação do pecado. Romanos 8 diz o quê? Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em quem?
que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei, uma lei maior, do Espírito de vida me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, nesse aspecto, a condenação do pecado, eu vou precisar de um pouquinho de... tem aqui. A condenação do pecado não tem mais chancela sobre as nossas vidas. Não tem mais ação. Tá, e por que a gente sofre? Por causa das consequências do pecado, que ainda está nesse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo. Por isso que o mundo já no maligno, a terra foi amaldiçoada, uma série de aspectos. Mas nós podemos viver acima das circunstâncias. Se o nosso olhar estiver em Cristo Jesus, unicamente nele, na sua palavra, e cheios do poder do Espírito Santo, nós podemos viver dando graça a Deus, glorificando a Ele. Eu sou um milagre. Já estive à beira da morte. A última vez eu liguei para o pastor Ronaldo, eu estou morrendo. Estava morrendo mesmo. Tive uma arritmia cardíaca braba. Estava fazendo compra no Mufato ali. De repente estou no caixa. Meu coração começou a acelerar. Eu faço tratamento, controle. Aí, moça, estou passando mal. Eu ia bem na hora de pagar a conta. Não era por causa da conta que era bem baratinha, que eu estava pagando. Porque às vezes as pessoas passam mal quando entram na fila do caixa para pagar as contas. Mas não era essa a questão. Comecei a passar mal. Consegui pagar. Eu disse, moça, me ajuda. Estou passando muito mal. Daí ela chama uma auxiliar e ela traz uma cadeira de rodas e eu sento naquela cadeira de rodas e começo a ter eventos cardíacos graves. Aí eu liguei para o pastor Ronaldo, o que eu faço? Estou morrendo, cara. Me ajuda. Ele disse, ligue para o SAMU. Ele me abençoou. Mas ele disse, liga para o SAMU. E eu liguei para o SAMU. Aí a moça me levou lá para fora, a tomar um arzinho. E eu tinha uns 10 eventos de arritmia e achei que ia morrer. Tinha uma hora que eu estava, né? Mas eu estava tranquilo. Olha, uma coisa que, graças a Deus, eu não temo a morte. Ele orou assim. Ele orou por mim. Aí, lá fora, a moça ali comigo, de repente, comecei a ter eventos fortes. A moça, pelo amor de Deus, moça, não morra aqui. Não morra aqui. Enfim, tive a minha experiência, fui para a UTI. Estou aqui. Estou sarado, curado, pelo sangue da nova aliança. Amém? Não entrei no assunto ainda, pastor Ronaldo, mas já vou entrar. Então, aonde que eu estava? Eu estava lá que Deus nos fez participantes da natureza divina. Diga isso, diga, eu em Cristo Jesus, sou coparticipante da natureza divina. Então eu tenho que estar liberto das paixões deste mundo, da corrupção deste mundo. Eu não faço parte. Jesus falou, vós não sois deste mundo. Então vou entrar no assunto, fruto do Espírito, vou falar sobre bondade. Bondade no grego. Não vou falar, é um palavrão aqui que eu não vou entender nem vocês. O estado de ser bom, bondoso, benevolente, generoso como Deus. Deus é bom? Vou repetir. Deus é bom? Está fraco ainda. Deixa para lá. O dicionário Vini define bondade como qualidade moral descrita pelo adjetivo agathos, bom, que descreve aquilo que, sendo bom em caráter ou constituição, é benéfico em seu efeito. A bondade é a generosidade
que brota de um coração benigno. A bondade e a generosidade, ela vai além de benignidade. Existe o bom e o mal, o bem e o mal, bem e mal com L, amém? Bom e mal com U, a diferença. Mas essa generosidade, essa bondade de Deus, como fruto do Espírito, ela extravasa a benignidade, vai além, porque a benignidade está ligada também muito com justiça. A pessoa justa, ela cumpre aquilo que está na lei, vamos dizer assim, é para cumprir aquilo que está na lei. Mas uma pessoa com bondade, ela extravasa. A generosidade vem e essa bondade, ela se multiplica sempre em função do outro. Amém, queridos? Vamos abrir Efésios 5:9. Acho que eu já até li. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Vamos lá. Por que essa bondade é fruto do Espírito e precisa agir em nós? Ela vem da onde? De Deus, porque Deus é... Estou falando de bondade. Deus é bom. Marcos 10:18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Aqui é um mancebo de qualidade que foi ter com Jesus e falou: bom mestre, que devo fazer para dar o reino de Deus, o reino dos céus? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Mas agora nós em Deus nos tornamos bons, amém? Porque a natureza divina está em nós. Quando Jesus falou isso, ele falou para uma geração que não conhecia Deus. Esse jovem não conhecia, ele tinha práticas religiosas, que é obra da carne. Se você for ler as manifestações da carne, são obras da carne, que a religiosidade está embutida ali. A sensualidade, tá? Caráter nas obras da carne, são obras. Carne são obras, fruto, espírito. Amém? Obra do Espírito. Então daí Jesus respondeu: ninguém é bom senão um que é Deus. Deus é bom. Por isso que você está aqui. Ele te trouxe para cá nessa manhã para manifestar a sua bondade na sua vida. Você que está em casa, entenda, Deus é bom e Ele tem o melhor para a tua vida, sempre. Salmo 106:1. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus é bom, é uma das verdades que nós temos que estar proclamando sempre no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Deus, Tu és bom. Eu levo minha filha, eu tenho uma filha com síndrome de Down, tem 43 anos. Ela é uma bênção, é uma joia preciosa que Deus nos deu. Maravilhosa. Ela já trabalhou em grandes corporações. Trabalhou no Positivo, trabalhou na Fumpar, trabalhou na Furukawa há 5 anos. E agora ela foi contratada como a primeira pessoa a ser admitida na Assembleia Legislativa do Paraná como assessora parlamentar. E ela fala, eu digo para ela: Karina, fale assessora parlamentar. Ela fala, assessora parlamentar. Eu disse: não é. Você é assessora. Mas ela fala, lê, escreve muito bem. E aí a gente vai orando todos os dias. Eu vou levá-la, é a minha incumbência, né? Enquanto eu estiver aqui, eu vou levá-la. E vou buscar também. E a gente vai orando. Karina, vamos adorar a Deus. Puxa, nós dormimos numa cama macia, cobertores maravilhosos, uma casa, um teto que nos acolhe. Nos alimentamos, temos saúde, temos paz, temos esse carro, que não é meu, mas temos aqui, é do meu filho.
Você tem um trabalho maravilhoso. O pessoal do gabinete, hoje ela é estrela lá da... Todo mundo a conhece. Entrou na reportagem, saiu na mídia, uma coisa assim de Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. E ganha um salário generoso. Porque Deus é bom. Como Deus é bom. Salmo 34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quer ter uma vida saudável, expressando bondade, generosidade. Se refugie no Espírito Santo, na palavra de Deus, na comunhão dos santos. A bondade nesse texto de fruto do Espírito age em favor do outro. Enquanto a benignidade fala de uma qualidade do coração demonstrada no tratamento com as pessoas, a bondade é uma qualidade de conduta e ação. Ou seja, a pessoa pratica esse fruto do Espírito que está dentro dela pelo Espírito Santo em direção do outro. Conduta e ação, isto é, ela não apenas trata bem, que benignidade fala de tratar bem, mas demonstra uma generosidade de ação, seguindo o exemplo de Deus. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,12 diz que nós temos que dar graças a Deus, dando graças a Deus, que nos fez, uma tradução diz idôneo, mas na outra tradução digno, para participarmos da herança dos santos na luz, o qual nos tirou do império. O império se chama governo. Estávamos debaixo de um governo maligno. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, isto é, a remissão dos nossos pecados. Tudo isso Deus fez em Cristo. Enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Então essa bondade, ela age na direção do outro. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Paulo falando aos romanos, cheios de todo conhecimento, para vos admoestardes uns aos outros. Quando você vê algum irmão que está derivando para fora do caminho, a tua bondade é você acolhê-lo, admoestar, se preocupar com ele, que ele não caia no abismo, que ele não vá para a perdição. É responsabilidade nossa, como fruto do Espírito, dessa bondade, dessa generosidade de Deus nos nossos corações. Amém? Vamos ver uma bondade bíblica exemplificada em todo o Novo Testamento. Olha só, eu gostaria de estar incluído aqui, mas não tem jeito. Aqui diz o seguinte: o Novo Testamento já foi escrito, né? Já aconteceu, e os personagens já foram. Mas apenas 2 homens experimentaram. Aquela pessoa que tem te conduzido, tem te ministrado, orado por você, discipulado. Nós somos os Barnabés de Deus, pastor Ronaldo. O que eles fizeram para serem assim considerados? José de Arimateia, homem justo e bom. Lucas 23, 50 e 53 diz: e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha
concordado com o desígnio e a ação dos outros, porque quando Jesus foi para ser julgado pelo Sinédrio, os outros membros do Sinédrio estavam desqualificando Jesus para o condenarem à morte, e José de Arimateia, ele não concordou com aquilo. Então ele foi considerado como um homem justo e bom, porque ele viu em Jesus que não havia dolo, não havia culpa. Natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sepultado. Arimateia demonstrou generosidade, tanto no julgamento que fez de Jesus, considerando injustas as ações dos outros para com ele, quando a oferecer um túmulo novo para sepultá-lo. Deu honra a Jesus. Outro homem, Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 4, 36 e 37 diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, ou trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Dar o valor conseguido pelo preço do campo que possuía foi apenas um dos gestos de generosidade de Barnabé. Ele ofereceu ao Senhor aquela propriedade, a vendeu e trouxe tudo aos pés dos apóstolos. Era um ato de bondade e generosidade. E aí Barnabé, quando ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia, porque Antioquia era o reduto dos gentios, não judeus, e havia uma célula trabalhando lá para um avivamento e conversão dos gentios. Ele foi para lá. Ele chegou lá, ele não ficou criticando os irmãos porque não estavam ganhando mais gentios, mais vidas para o reino, mas ele se colocou à disposição daqueles irmãos. E aqui diz, Atos 11, 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por que Barnabé agiu desse modo? Ele não criticou aqueles que estavam no campo como missionários. Ele não criticou. Atos 11, 24 diz, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Amém? Quando o Espírito Santo age nas nossas vidas, quando esse fruto do Espírito ele faz parte do nosso viver diário, as coisas maravilhosas passam a acontecer. A nossa bondade revela ao mundo o caráter do Pai. Mas é uma bondade divina. É uma bondade sobrenatural, é espiritual. Não são coisas humanas, porque os homens acham que são bons. Que bondade é essa? Manifestar o amor de Deus àqueles que precisam. E fidelidade, finalizando, no grego significa fidedigno, digno de confiança, lealdade, constantemente firme, imóvel, honestidade. Fidelidade é a confiabilidade e fidedignidade que torna uma pessoa totalmente confiável e cuja palavra podemos aceitar completamente. Fidelidade. Eu trabalhei muitos anos em grandes corporações, fui empresário, trabalhei com bastante pessoas. E dos requisitos que eu observo na conduta de um funcionário, hoje eu tenho funcionários, eu sou o síndico do meu prédio, tenho 7 funcionários. Mas para mim, é a confiança, é a confiabilidade, é a fidelidade. Se eu observar, se o funcionário não apresenta esse requisito para mim, não dá, não serve. É o tal negócio, você perdeu a confiança, não adianta que ele dá um jeitinho. Mas dia menos dia você vai
ver como essa falta de confiança se manifesta. Nós temos que ser pessoas confiáveis, fidedignos. Amém? Integridade, ser digno de confiança. Jesus disse aos 2 que multiplicaram seus talentos: muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 21 a 23. Jesus deu esses exemplos de fidelidade na vida de pessoas às quais ele deu talentos, ele deu condições para multiplicarem no reino. E aí ele chegou, porque um dia a fatura chega, um dia a conta chega. Eu costumo dizer, olha, a pessoa pode se apresentar de uma maneira por um tempo, uma maneira desagradável, mas não vai perdurar por todo o tempo. Eu queria falar algo aqui, mas não vou falar. Não, está relacionado com política, não vou falar. Mas eu acompanho bastante, acompanho bem tudo o que está acontecendo. Sou bem inteirado. Nós precisamos orar pela nossa nação. Deus salve a nossa nação. Confiança nas pessoas. Paulo ensina claramente esta característica do amor. Não se alega com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a essência desse fruto do Espírito é o amor. É como se fosse um cacho de uvas. Esse cacho de uvas é o amor. E ele se multiplica daí pelas uvas que estão ligadas nesse cacho. Esses outros frutos, vamos dizer, como é que eu diria? As qualificações do fruto, elas saem do amor. É como uma mexerica. A mexerica é o amor. Os gomos dessa mexerica são as demais qualificações do fruto do Espírito. A essência é o amor. O amor de Deus precisa ser derramado, ou melhor, ele já está derramado, Romanos 5, já está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos que expressar esse amor através do fruto do Espírito. Toda árvore ou todo ramo em mim que não dá fruto, é interessante, né? Tem 9 qualificações do fruto, mas o fruto é um só, é o amor, é o próprio Deus, é o Espírito Santo, amém? É um só Deus. Então, confiança nas pessoas. Paulo ensina claramente essa característica do amor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Exemplos bíblicos de fidelidade no Antigo Testamento. Eu tenho 5 textos aqui, termino. Daniel 6, 1 a 4. Eu vou ler, finalizando. Perdão, pastor Ronaldo. Eu sei que você tem. Daniel 6, 1 a 4. Eu amo a palavra de Deus. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino da Babilônia. E aqui já era Dario dos Medos, ele era Medo, que estivessem constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que não sofresse o dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. É como José. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Fidelidade.
Ele era fiel. Deuteronômio 7, 9, se não me engano. Saberás que o teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel. Por isso que nós temos que manifestar esse fruto de Deus através das nossas vidas, que é a fidelidade. Outro, Moisés. Só vou citar Números 12, 7 a 8. Deus está dando testemunho de Moisés pela sua fidelidade na condução das orientações que ele tinha dado a Moisés. Infelizmente Moisés, né, ele lá no finalzinho morreu na praia, naturalmente falando, porque ele está na galeria dos heróis. Caminhou 40 anos, viveu 40 anos no palácio, formado pelo reino do Egito, 40 anos com Jetro, aprendendo a se despojar daquilo que ele havia conquistado no Egito, e 40 anos conduzindo um povo pelo deserto. E no finalzinho, ele olhou para a terra prometida, e o povo murmurou por causa da falta de água, falta água, e Deus Moisés vai lá e fala com a rocha. Ele estava tão irritado que foi lá e desceu o cajado na rocha, saiu a água, houve um milagre, mas o pecado de Moisés não entrou na terra prometida, naturalmente falando. Ele está com Deus. Mas nós não podemos perder a bênção. Nós temos que ser fiéis, fidelidade a Deus. Eu sei que é um conflito interior fortíssimo acontecendo, é o espírito nosso recriado contra as obras da carne, a carne. E ali no último, um dos últimos versículos de Gálatas 5 diz: os que são de Cristo. Quantos aqui são de Cristo? Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A carne precisa de cruz. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz aniquila a natureza de pecado. Se bem que se nós estamos já nascidos de novo, essa natureza de pecado não está mais em nós. Porque nós temos a natureza divina, não pode ter duas naturezas. Mas as obras da carne tendem a se manifestar pelas nossas práticas pecaminosas que nós herdamos da velha natureza e vem vindo. E olha, por isso que João Batista falou: o reino de Deus se adquire por força. Por isso que você tem que crucificar a tua carne. Eu preciso crucificar. Eu sei disso, eu lutei muitos anos. Deus, eu não quero ter essas práticas pecaminosas na minha vida. Lutei. E você tem que fazer esforço mesmo, deixar as práticas mundanas, a igreja infelizmente não está manifestando ao mundo aquilo que ela deveria estar manifestando, por causa de muitas práticas pecaminosas dentro da igreja. Há cristãos com testemunho pior que o ímpio. É triste isso, mas é uma realidade. Por quê? As obras da carne têm sobrepujado o fruto do Espírito na vida das pessoas, de certos cristãos. Eu tenho uma tese acerca disso, né? Que aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca a maneira do homem natural. Aqueles pecados. Pode até acontecer, mas aí a pessoa não nasceu de novo. Eu não gosto, eu sou sincero. Está aqui registrado na mídia, Deus me guarde. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, eu sou nova criação, eu não sou mais pecador.
na concepção da velha natureza. Se eu sou um pecador, eu preciso nascer de novo. Mas, pastor, eu peco, às vezes. Deve ser um acidente de percurso. E precisa ser só um acidente. Porque você é nascido de novo. Você tem a natureza divina agindo dentro de você. Você não precisa viver uma vida de pecado. Tiago capítulo 1 diz que existe tentação, né? As tentações, a concupiscência da carne, aquela coisa toda. Mas a concupiscência leva ao pecado. O pecado sendo consumado leva à morte. Ali em 1 João capítulo 1 fala, né? Se alguém disser que não tem pecado é mentiroso. Mas se você vê o contexto, fala, aquele que não diz que não comete pecado, mas anda em trevas, nos versículos anteriores fala, e anda em trevas. Se você diz que não comete pecado, mas anda em trevas, aí você é mentiroso. Porque eu não preciso viver uma vida de trevas na minha vida. A treva não tem mais domínio sobre a minha vida. Nós somos filhos da luz, amém? De um novo reino. Finalizando, Jesus, a maior expressão da fidelidade humana quando ele esteve aqui neste mundo. Só vou citar os textos. Hebreus 3:2, Apocalipse 1:5. E vou finalizar com Apocalipse 19:11. Eu tenho que ler. Amo esse texto. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, aleluia, e julga e peleja com justiça. Jesus é o grande modelo de fidelidade. E nós precisamos expressar Jesus nas nossas vidas. Amém, igreja? Eu quero orar com você. Me perdoe, pastor Ronaldo. Grande é o Senhor. Vamos ficar em pé? Foi digno de ser louvado e adorado. Obrigado, Pai. Que o teu Espírito habita no nosso espírito. Nós somos templos do Espírito Santo. E o fruto do Espírito faz parte da natureza divina implantada em nós quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Pai, que haja mudanças nas nossas vidas. Que essa batalha entre espírito e carne, ela seja vencida pelo Espírito, Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pai, nós temos que viver uma vida que manifeste o testemunho de Cristo diante de uma geração corrompida, caída, ó Deus, cheia de trevas, cheia de violência, um mundo perdido, Pai. Nós estamos vendo isto porque as pessoas não têm a Jesus como Senhor e Salvador. Tem misericórdia. Mas agora eu oro pela tua igreja, pelos seus filhos, para estarem manifestando esse fruto do Espírito, ó Deus, de uma forma majestosa, de uma forma tremenda, no tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo o último tempo, o tempo da volta do Senhor Jesus. Que a tua igreja, Pai, possa reverberar o fruto do Espírito com intensidade nesse mundo caído, diante das pessoas, diante, Pai, da sociedade. Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, a sermos uma expressão viva do teu poder nesse tempo. Eu oro e abençoo essa igreja, abençoo esse ministério. Eu admiro a vida do pastor Ronaldo, a fidelidade dele, a perseverança. Ó Deus, as qualificações do Senhor na vida do ministério do teu servo. Abençoa essa igreja, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fica aqui, pastor. Fica aqui um pouquinho. Vou convidar todos vocês para virmos aqui na frente, né? Vemos à frente. Venha, saia do seu